antes da gente entrar um pouquinho na ferramenta, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Eu sou da área de TI, eu sou bacharel em ciência da computação e mestre em informática com ênfase em machine learning, aprendizado de máquina, né? E agora falando um pouco da ferramenta que a gente desenvolveu ao longo desses 2 anos, ela é basicamente uma interface que a gente desenvolveu junto com outras ferramentas que já existiam e também para fazer essa combinação de todas as possibilidades que vocês vão dar uma olhadinha um pouquinho mais para frente. Então, ela conversa com outras ferramentas pré-existentes da Unido e da GIZ. Aqui, começando a apresentação, como eu falei, né, tem um algoritmo que a gente desenvolveu em Python e ele é responsável por fazer todas as combinações. Nada mais é que a gente tem um problema matemático, né, porque lá dos tempos de ensino médio a gente tinha combinação lá, combinação 3 a 3, combinação blá blá blá. Então a gente tem que combinar todas as possibilidades desses subarranjos, né? Então a gente desenvolveu esse algoritmo que faz isso. E aí, de novo, ele interage com todas as outras ferramentas. O usuário ele vai passando passo a passo, né, na ferramenta. Não é possível ir para o passo 2 sem passar pelo passo 1. Então a gente tem que trabalhar ali na definição das variáveis, enfim, todos os atributos que a gente precisa definir para que ative, né, esse passo 2, passo 3, e assim o usuário prossiga de maneira sequencial na ferramenta. Então a gente fez uma ferramenta que é amigável, né? Ela mostra erros, enfim, ela mostra os valores que são permitidos você colocar na ferramenta, tem os valores base, a gente tem algumas coisas que facilitam, né, a interação com o usuário. O tempo para você simular um caso, né? Por exemplo, eu quero simular o caso 1, que seria, sei lá, 10 subarranjos, 10 municípios juntos no primeiro subarranjo, 10 municípios juntos no segundo arranjo e 2 separados no terceiro arranjo. Se você fosse fazer isso de maneira manual, tomaria muito tempo, porque você teria que ir ferramenta por ferramenta preenchendo. Então, o que a gente fez foi automatizar todas essas etapas e, assim, ganhar velocidade e também, obviamente, com a ajuda do computador, né, com a ajuda do poder computacional, achar os melhores combinações. Então, aqui no passo 1, a gente tem o primeiro contato ali com os dados que precisam ser inseridos. A gente precisa, né, basicamente dar um nome para o projeto, né, e selecionar quais municípios fazem parte desse consórcio. A gente tem algumas outras variáveis, como gravimetria, geração per capita da RCU, então a gente tem alguns primeiros atributos, né, que a gente precisa colocar, e obviamente os municípios, né, esses municípios partem lá dos dados do IBGE, tá? Então a gente tem os 5.000 e tantos municípios do Brasil disponíveis para serem selecionados. Então, no caso do Granfipolis, obviamente, o Align selecionou os municípios nessa interface aqui da direita, os municípios do Granfipolis, no caso. E aqui é só dando um pouco mais de exemplo de todos os atributos que precisam ser preenchidos. Então, igual eu comentei, conforme você vai clicando nesses botões, né, essas abas vão abrindo para você preencher os dados, né? Então, de novo, aqui são os municípios, aqui a gravimetria, você tem a referência, né, valores típicos do Brasil. Você não precisa ter uma gravimetria do RCU para você começar um estudo preliminar do caso, você pode usar o base do Brasil, mas se você tiver melhor, e todos os outros valores também precisam ser inseridos, você consegue inserir aqui de maneira amigável, né? Quando eu falo de maneira amigável, é porque se você coloca um valor que não está dentro do range válido, ele vai ficar vermelho aqui, avisando que você está com um valor que está fora do padrão. Você precisa selecionar uma pasta, né, para onde você vai salvar todos esses valores que vão ser gerados. Por exemplo, pode ser no seu desktop, pode ser numa pasta onde você está querendo salvar os projetos que você está realizando. Então você seleciona um local no seu computador que vai ser salvo todos esses arquivos, né? Porque, de novo, são várias combinações, vários arquivos, várias ferramentas que estão sendo gerados, então um conjunto de arquivos bastante grande. E aí, indo para o passo 2, que eu acho que é o coração aqui da ferramenta, é onde a gente vai definir os arranjos que vão ser avaliados, né? Então, lembrando, a gente sempre tem um arranjo centralizado, né, que é tático, né, digamos assim, ele é sempre avaliado, e outros 3, né, que vocês, como usuários da ferramenta, podem escolher para ser avaliados. Então, falando um pouco, a gente vai falar agora um pouquinho de como foi feito esse algoritmo, para vocês entenderem um pouco mais de maneira visual, né, como é que isso foi desenvolvido, e também ter uma ideia do quantitativo de combinações possíveis, né, que a gente
precisam, né? E qual era o problema e qual foi a solução que a gente adotou, né? Então, imagine, né, que a gente tem, por exemplo, o Granfipolis, a gente tem os 22 municípios e tudo bem, né? Na maioria dos casos é analisado o arranjo centralizado. Esse é, de fato, a melhor combinação? Será que uma combinação dividindo os municípios, por exemplo, 11-11 ou 12-10 ou até mesmo as combinações com subarranjo de tamanho 3 não seria mais eficiente? Como que a gente avalia isso, né? Então, esse era o problema que a gente começou lá no começo do projeto. E aí o desafio, de fato, né, é encontrar quais são os arranjos mais eficientes, e para isso a gente desenvolveu a ferramenta. E a solução que a gente fez para isso, de novo, esse algoritmo em Python. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com linguagem de programação, mas o Python é uma linguagem bastante utilizada quando você precisa processar uma quantidade enorme de dados, e vocês vão perceber que a quantidade de combinações, de acordo com a quantidade de municípios no consórcio, ela é grande, né? Então, é por isso que a gente desenvolveu esse algoritmo em Python, que ele é bem robusto e capaz de calcular várias combinações ali por segundo. Obviamente, ele tem algumas limitações do ponto de vista que a gente está rodando essa solução em máquinas convencionais, né? Mas ela é uma solução que poderia, no futuro, por exemplo, ser explorada em servidores e aí sim aumentando a capacidade computacional. E aí vocês já vão entender quando eu chegar um pouquinho mais para frente. Mas agora, só para vocês conseguirem visualizar isso de maneira bem simples e didática, imagine que a gente tem um consórcio X, pode seja lá qual for o consórcio, e ele é composto de simplesmente só 3 municípios, né? O município A, B e C, né? Quais seriam todas as formas de combinar esses municípios? Aí, de novo, a gente volta lá na questão matemática, né? Na combinação. Lembrando que a gente limitou, né, as combinações, de novo, com o máximo de 3 subarranjos. Então, vamos começar do primeiro. Primeiro seriam todas as cidades juntas. Esse é o arranjo centralizado. Então, A, B e C, né, estariam todos juntos. E tamanho 2, quais seriam as possibilidades? O município A isolado, o B e C junto. Ou A e B junto e C isolado. Ou A e C juntos e B isolado. Então, de maneira bem visual, para vocês começarem a entender onde a gente está querendo chegar. E, obviamente, de tamanho 3, como a gente tem 3 cidades, seriam as 3 cidades isoladas, uma a uma. Então, a gente teria todas essas combinações, né? Então, quais seriam todas as combinações? Seriam essas aqui. Então, em 3 cidades, a gente tem 5 combinações possíveis, né? Isso a gente está falando de um consórcio de 3 cidades que, imagino eu que não existe, né? Existem consórcios aí a partir de 10 cidades. Lá me corrija se eu estiver errado. Então, a quantidade de combinações vai crescendo exponencialmente, né? E aí a gente também fez algumas definições do que seriam arranjos válidos, né? A primeira definição do que seria um arranjo válido é para que um arranjo seja considerado válido, todos os seus subarranjos precisam ter pelo menos um município que é uma UTVR. Ou seja, dentro daquele subarranjo, a gente tem que ter pelo menos um município que seja uma unidade de tratamento, né? Então, voltando lá para o nosso consórcio de brinquedo, né, de exemplo, que eu chamei aqui, a gente agora tem o mesmo consórcio, formado pelos municípios A, B e C, mas apenas as cidades A e B têm uma UTVR. Ou seja, a cidade C não possui UTVR e as combinações agora vão variar. Desculpa, só um ponto para ficar claro aqui. Na verdade, quando você está falando tem uma UTVR, pode ter uma UTVR. Ou seja, na hora que o usuário, quando foi fazer a simulação, ele define de todos os municípios quais podem ter uma planta de tratamento. Então, no caso aqui, o Christian está exemplificando que o município A e o B, o usuário definiu que ele pode receber uma unidade de tratamento. Só para ficar claro. Isso, obrigado, Alain. Não necessariamente tem que ter a unidade hoje, você pode simular com possibilidades futuras. É isso que, beleza. Obrigado pela pontuação, isso mesmo. E agora, bom, a gente tem esse cenário de exemplo. Então, só para ficar a gente tem de novo as combinações possíveis para esse consórcio e quais desses agora são válidos, né? Lembrando que A e B possuem UTVR. Então, o arranjo, né, é tranquilo, porque o subarranjo A, B e C, ou seja, não estão todos juntos, possuem 2 UTVRs, A e B. Então, ela é um arranjo válido, né? Um arranjo que a gente colocaria como válido na nossa ferramenta e analisaria ele, né? Os outros demais seriam
que não tem essa condição seriam descartados, que a gente vai ver na sequência. Então, por exemplo, o segundo arranjo também é válido, porque é o subarranjo A, né, que é uma cidade isolada, tem uma UTVR, e o subarranjo B e C também possui uma UTVR em B, então válido. Já o nosso terceiro arranjo, né, com esses dois subarranjos, não é válido. Por quê? Porque a cidade C, que está isolada, ela não possui uma UTVR. Então, esse arranjo no nosso algoritmo ele seria descartado, não seria analisado pela ferramenta. E assim, né, os demais, né? Esse também é válido, né? A e C possui uma UTVR que está em A, e o subarranjo B, né, que tem o subarranjo que possui o município B, também pode ter uma UTVR. Já o último, com as três isoladas, não é possível porque o município C não possui uma UTVR. Então, de maneira bem... Esse é um exemplo com, de novo, 3 municípios, né? Agora, quando a gente escala o número de municípios, essa é a quantidade de combinações possíveis para um consórcio com 24 municípios, considerando apenas 2 subarranjos. A gente nem considerou 3 subarranjos aqui. Então, a gente tem 8 milhões, mais de 8 milhões de combinações possíveis. Então, imagine, né, analisar isso de maneira manual, impossível. Parece que a gente está, de novo, fazendo uso do poder computacional. Quando eram 3 municípios, ok, 5 combinações. Levaria um tempo, mas seria possível fazer de maneira manual. Quando você pega um consórcio com 24 municípios, a coisa já fica muito diferente, né? E se a gente acrescenta apenas um município naquele consórcio, vamos supor que um novo município venha fazer parte desse consórcio, as combinações quase que elas dobram aqui, né? Mas na verdade, se você olhar 26, 27, elas vão crescendo exponencialmente. Né? Então, é isso que a gente está querendo chamar a atenção. São 16 milhões de combinações possíveis, né? Obviamente, de novo, né? A gente está fazendo essa ferramenta rodar em computadores convencionais, né? Que a gente usa aí no dia a dia. Então, de fato, tem uma limitação de tempo, dependendo da quantidade de municípios selecionados, de fato, vai levar um esforço computacional de tempo para fazer todas essas combinações maior que um consórcio com menos municípios. Então, tem essas limitações. E também eu tenho algumas outras situações de contorno que a gente colocou para, de fato, o algoritmo descartar algumas combinações que não fazem sentido, né? Depois a gente vai chegar a gente vai um pouquinho mais pra frente no passo 2, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. E aí, para dar um pouquinho mais de clareza, eu só trouxe uma tabela até o comecinho aqui, né? Para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui na coluna a quantidade de municípios, né? De 1 até 10. Na verdade, eu só simulei o 10º aqui para a gente ter um pouquinho mais de visão. Quando a gente estava falando do nosso exemplo de brinquedo, a gente tinha 3 municípios, né? E aqui a quantidade de combinações que a gente tem por subarranjo. Então, em 3 municípios, né, agrupando todas, eu só tenho uma possibilidade, que é todas juntas. Com 2 subarranjos, eu tenho 3 possibilidades, que foi as possibilidades que eu mostrei. E com 3 subarranjos, seriam as 3 cidades separadas. Então, eu só tenho uma possibilidade, totalizando as 5 que eu comentei. E se você explorar aqui o 10, né, com 10 municípios, de novo, o centralizado vai ser sempre um só, obviamente, com todas as cidades agrupadas. Com 2 são 511, com 3, 9.330, com 4, 34.000, com 5, 42.000, e isso somado para 10 cidades daria uns 115.000 combinações. Então, o que a gente fez, né, de acordo com o estudo que o Alain conduziu, é que a gente entendeu que não faz sentido pulverizar as combinações, e a gente limitou as combinações nesse conjunto, de 1 a 3, para que, de novo, a gente diminua o esforço computacional, porque uma coisa é você analisar 115.000 combinações para um consórcio de tamanho 10, e outra coisa é você analisar ali em torno de 10.000 combinações para um consórcio de tamanho 10. Então a gente reduz o esforço computacional da ferramenta, de novo, porque essa ferramenta foi feita para ser rodada em computadores convencionais, né? Ela pode ser parametrizada para rodar num supercomputador, com certeza, mas não é o caso aqui, né? A gente decidiu que a gente limitar em 3 subarranjos para que a gente consiga fazer esse estudo de maneira mais simples e também eficaz, né? Que a gente testou as outras combinações e viu que não fazia sentido. Então, agora não sei se alguém tem alguma pergunta
toda essa parte. Christian, eu Alain novamente, volta só um slide, só para fazer um comentário adicional no teu quadro aí, que é bem didático, eu gosto muito dele. Só um comentário, pessoal, pensem só nessa primeira coluna, que é do arranjo centralizado. Ou seja, né, significa eu centralizar o resíduo das 10 cidades num único lugar, num único local. Isso é uma possibilidade. Só que, imaginem, eu tenho 10 locais para centralizar. Eu posso centralizar na cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. E cada uma vai ter um custo diferente de movimentação. Isso é um outro fator complicador, que na hora que vocês pensam nas outras possibilidades, sempre você tem isso. Porque o usuário, como o Christian falou, ele define, uma vez que ele listou os municípios, caso de vocês lá, os 22 municípios do Granfipolis, uma primeira configuração que ele teve que informar é: eu posso colocar uma unidade de tratamento nesses municípios? Então você, usuário, define lá. Por alguma razão, sei lá, no município lá existe uma lei que proíbe pôr uma planta de tratamento de resíduos. Então pronto, eu não quero simular aquele município, eu vou lá, tiro ele fora. Os outros eu deixei como possíveis. Então, como o Christian mencionou, o algoritmo ele vai levar isso em conta. Aqueles onde você diz que não pode, ele vai descartar. Onde pode, ele considera. Então, imaginando que você não tenha descartado ninguém, que todos os 10 sejam possíveis, só no arranjo centralizado eu tenho 10 opções de centralizar. Teria centralizar o resíduo de todo mundo em cada uma das 10 localidades diferentes, cada uma dessas. O quantitativo, no final, para você dimensionar a rota, é o mesmo. Só que os custos de movimentação são diferentes em cada um dos cenários, o que leva a custos diferentes, eficiência, valorização diferente, enfim. Isso tudo para frente tem impacto. É só mais um comentário para vocês entenderem como é que isso, computacionalmente, aí, se expande muito. Né? É isso. Não, perfeito. Quando a gente coloca esse quadro, a gente coloca só a maneira que as cidades são dispostas nos subarranjos. Né? A gente não está nem considerando que dentro do subarranjo ela pode ter variações também, de acordo para onde vai ser levado, para onde vai ser posicionado o TVR, enfim, outras considerações. Então, dentro dessa aqui, por exemplo, teriam 10, dentro dessa aqui já seriam mais alguns milhares de combinações possíveis. Bom, aqui a gente está, de novo, a gente estava falando do passo 2, a gente só fez essa interrupção aqui do algoritmo, só para vocês entenderem, na hora que eu mostrar ali a telinha preta, digamos assim, que é o do algoritmo, para vocês entenderem o que está acontecendo por trás. Então, aqui no passo 2, né, a gente tem os municípios, né, que foram selecionados, né, e aqui é que o Alain citou, né, a gente pode selecionar aqui, beleza, esse município pode ser selecionado como uma TVR, sim ou não, aí você marca a caixinha, tem os custos, né, de coleta, custo de transbordo, você pode selecionar se existe um aterro naquele município ou não, ou se ele pode ser um aterro potencial ou não. Então, é uma interface bem simples, que você consegue ir clicando aqui nos botões, né, dos municípios que foram pré-selecionados no passo 1 e ir configurando, né, o teu consórcio. Na parametrização do algoritmo, né, a gente tem algumas outras possibilidades, né, que são as situações de contorno que o Alain comentou, que seria também o número mínimo de tonelada dia de um subarranjo, né? Essa é uma outra opção de descarte. Né? Então, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, aqui está configurado com 250. Vamos supor que a gente tenha um subarranjo que ele tenha o TVR, mas ele não chega no tonelada dia de 250. Essa combinação também vai ser descartada, né? Se você não quiser que nenhuma combinação por conta do tonelada dia seja descartada, aí você coloca 0 aqui. Então, é uma outra situação de contorno que a gente colocou aqui para facilitar o processamento do algoritmo. A gente também tem uma questão de clusterização, que por conta do tempo que a gente tem aqui para o workshop de hoje, a gente não vai entrar fundo nela, mas também é uma outra situação de contorno, porque uma coisa é você combinar 22 municípios, no caso do Granfipolis, combinação de 22 municípios, 22 a 22, digamos assim, vai dar uma quantidade de combinações absurda. E outra é você combinar 13, né, que é o número que a gente encontrou aqui, que é
um número convencional, assim, que a gente conseguiu rodar em computadores normais. Até 14, 15 a gente conseguiu rodar legal, mas 13 é um número mais tranquilo de rodar. O que acontece? A gente clusteriza essas cidades de acordo com a distância e alguns outros critérios, para que na hora que for gerar as combinações, 2 ou mais cidades elas sejam consideradas como uma coisa só. E aí a gente diminui a quantidade de combinações possíveis, né? Então, essa é uma questão para melhorar a performance do algoritmo. No número de subarranjos, a gente pode escolher de 2 a 3, na verdade. A gente, por enquanto, está bloqueado aqui para você colocar um número maior que 4. Né? Por padrão é 3, para você conseguir visualizar 3, mas se você não tiver interesse, por exemplo, não quero ver quais são os subarranjos de tamanho 3, não quero gastar esforço computacional para esses valores serem calculados, você coloca o número 2 aqui, ele vai calcular só, dividir, né, os municípios em 2 agrupamentos, e não em 3. Se você colocar 3, ele vai dividir em 2 e 3, né, fora o centralizado. A gente também tem uma última variável aqui, que é a quantidade de arranjos desejados, né, porque imagine, né, você, igual eu comentei, tem 8 milhões de combinações para um consórcio de 24 municípios, você não vai querer analisar as 8 milhões de combinações, você vai querer, obviamente vai estar sempre ranqueado, né, do melhor para o pior, mas a gente limitou ali em trazer os 1.000 primeiros, ou a gente pode limitar em os 100 primeiros, ou 15 primeiros, fica a critério do usuário. Então, só para você ter uma questão de conseguir visualizar, né? Ninguém vai sair visualizando 8 milhões de combinações. Então, a gente tem a ferramenta, que é a gestão regionalizada no RCU. Então, essa ferramenta, igual a gente comentou, ela faz interface com outras ferramentas e com o algoritmo, né? Que a gente chamou de combinations. Então, aqui no passo 2, essa ferramenta ela chama o algoritmo e o algoritmo devolve o resultado para a ferramenta. Quando você clica para rodar o algoritmo, ele vai abrir essa telinha preta aqui, vai mostrar o progresso ali, né? Essa aqui é a parte integrada com o Python. E ele também vai salvar o resultado desse algoritmo na tua máquina, naquela pasta que você havia selecionado lá no passo 1. Então, ele vai fazer todas as combinações possíveis. E aí igual eu comentei, ele vai devolver para a ferramenta o resultado. Devolvendo para a ferramenta o resultado, a gente tem essas telinhas. E a mais importante delas, que eu diria, obviamente, né, a questão ali de selecionar os municípios, mas também a definição aqui dos arranjos consolidados, que esse aqui já é o resultado do algoritmo. Então, só para a gente dar uma escalada aqui, a gente tem essa tela, né, onde o usuário tem o arranjo centralizado no topo, né, e aí ele traz aqui o aterro potencial, o aterro existente e o TVR, né. Esse aqui foi a melhor combinação que ele achou para o centralizado, lembrando que com 10 cidades teriam 10 possibilidades, né, se todos pudessem receber uma OTVR. E aí ele coloca o custo e outras variáveis possíveis aqui. Logo abaixo, a gente tem 2 abinhas, né? Se você selecionou tamanho subarranjo de tamanho 3, né? Se você selecionou para que ele gerasse essas combinações, aí você vai ter 2 abinhas. Caso contrário, se você colocou 2, ele só vai ter uma abinha. E aí ele também mostra de forma ordenada, né? De acordo com o custo, né? Custo total. Ele vai mostrar de maneira ordenada todas essas combinações possíveis. E se você quiser analisar essa combinação, né? Se você acha que ela de fato faz sentido, aí você seleciona ela para ela ser explorada pelos próximos passos da ferramenta. Aqui é um dos casos, né, que a gente simulou, que, por exemplo, aqui o custo para esse arranjo com 3 subarranjos é menor que o centralizado, né? Então, nesse caso, pode fazer sentido usar essa combinação e não o centralizado, que é o que o Align já citava, né? O arranjo centralizado é de fato sempre melhor? Pode ser que não. Né? Então a gente consegue ter um visual nessa tela. Indo para o passo 3, aí eu vou abrir um parênteses aqui. O Align tem conhecimento de todos os valores que precisam ser inseridos, né? Daquele pré-work que vocês precisam realizar para inserir na ferramenta. Então eu vou passar aqui de maneira um pouco mais rápida, né? Mas só para explicar, né? Aqui no passo 3 a gente define CAPEX, os indexadores de CAPEX, onde, de novo, né, a gente coloca o câmbio, que o Align havia comentado no começo da apresentação. Tem várias variáveis, né, que precisam ser preenchidas, né, para você conseguir seguir para o passo 4. Então, CAPEX, depois
OPEX, né? E aí, assim, você vai passando por todas essas possibilidades. Depois a gente tem impostos, definição da rota tecnológica. Não sei se o Alain quer fazer algum comentário sobre alguma variável em si aqui, mas são diversas variáveis, de novo, que a gente precisa fazer um pré-work, né? Ter essas variáveis na mão, para que no momento da ferramenta a gente só inpute elas na ferramenta, só coloque os valores na ferramenta. De novo, a gente tem alguns valores que a gente chamou de valores padrão, valores de referência, né, que, por exemplo, eu não tenho, sei lá, algum desses valores aqui, a gente deixou alguns valores de referência no banco de dados, não significa que ele é um valor realístico para o seu caso, mas ele é um valor de referência que a gente, né, buscou e deixou disponível na ferramenta. Então, clicando nesses valores padrão aqui, a ferramenta preenche automaticamente com os valores padrão. De novo, vocês precisam revisar se os valores padrão fazem sentido para o caso de vocês. Um comentário aí, Christian, aproveitando o gancho. Uhum. Então, aqui está um dos valores agregados que a ferramenta da Unido tem. Vocês imaginam o seguinte, para vocês dimensionarem as rotas tecnológicas, é uma série de informações que são necessárias. Aquela planilha da GIZ desenvolvida no Proteger, ela é uma planilha muito completa e ela tem uma série de informações que precisam ser preenchidas. Obviamente que lá na planilha da GIZ, você precisa ir mudando de aba para aba, saber onde é que está tal informação, onde é que eu ponho o valor do euro, do dólar, aí, como o Christian falou, onde é que eu ponho um salário, onde é que eu ponho a gravimetria. Lá na planilha da GIZ, você precisa ficar chaveando as abas em Excel, no ambiente Excel. Você precisa conhecer bem a ferramenta para que você consiga utilizá-la. Aqui a gente teve essa preocupação de criar o roteiro. Então, quando você entra no passo 3, tudo que você precisa definir para customizar a sua rota tecnológica, existe de alguma forma algum parâmetro aqui no passo 3. Então, como o Christian mostrou alguns aqui, dos indexadores de investimento, CAPEX, de custo operacional, do OPEX, existem algumas variáveis específicas de contrato, como essa que estão definidas aí na parte direita, abaixo, né, impostos. Então, vocês imaginem o seguinte, né, para se dimensionar tecnicamente uma rota, ok, existem parâmetros operacionais. Quando a gente fala de estimar um valor de tarifa para implementar uma rota, eu já entro em parâmetros financeiros. Os parâmetros financeiros inclusive, a gente tem uma premissa de que essa rota aqui ela vai ser dimensionada dentro de um contrato de concessão que tenha X anos, né, que tenha determinadas condições que estão sendo definidas para esse contrato. Não só o prazo de duração, mas, por exemplo, quando você vai definir isso aqui, você precisa saber qual é a minha taxa de financiamento para eu fazer um investimento para implementar essa rota. Eu preciso definir uma estrutura de capital para eu poder fazer isso. Então, existe ali um botão, o penúltimo botão ali está pequeno, mas premissas financeiras. Então, quando eu entro ali, eu entro num painel onde eu tenho as minhas premissas financeiras, taxa de financiamento, estrutura de capital. Né? No final, mesmo quando eu penso num contrato de concessão e que eu tenho uma estrutura de financiamento definida, eu preciso ainda dizer, bom, o que é a minha regra? O Christian, esqueci que tinha aí a continuação. Desculpe antecipar. Christian. Não, tem problema. Pegando aí o gancho, o Christian está mostrando agora as premissas financeiras. Então, vocês estão vendo aí, existem premissas do projeto, do acionista. Então, são pontos que você define, né, que no final, quando você for simular a tua rota, né, ela vai ser simulada levando em conta todas essas condições financeiras, dentre as outras operacionais, custos unitários, que é o que você precisa customizar na ferramenta da GIZ do Proteger, só que você está fazendo isso num ambiente de um nível mais alto e não precisa entrar nas abas da GIZ para poder fazer isso, que facilita a tarefa do usuário. É isso. Legal. Obrigado, Mãe. Então, esse seria o passo 3. E aí a gente também tem passo 4, também tem algumas outras variáveis que a gente precisa inserir, que seria a avaliação do cenário e a valorização de resíduos, né? Então, no passo 4, a gente tem onde está o preço por valorização, tem várias informações que a gente precisa preencher nesses botões.
E aí tem a questão da execução da simulação, só para vocês entenderem o que acontece por trás da ferramenta, o que acontece e naquele passo, quando o usuário seleciona executar a simulação, baseado em todos esses valores que foram imputados na ferramenta, inclusive aqui do passo 4, né? A ferramenta vai interagir com a ferramenta de rotas e custos da GIZ e a de análise multicritério da ONU, né? Então vai ali retroalimentar essas ferramentas, né? E vai gerar várias planilhas naquele lugar que vocês, naquela pasta que vocês selecionaram no começo da configuração da ferramenta, e também vai gerar o resultado final, né? Aqui a gente tem a estrutura que é feita, só para vocês entenderem um pouco mais. Quando você clica em processar a ferramenta, ela vai exibir uma barrinha de progresso. Demora um pouquinho, né, para que a simulação seja completada, mas o resultado fica salvo de novo na pasta, né? Então a gente estruturou, né, que lá na pasta que vocês selecionaram tem os resultados do algoritmo e os resultados da simulação, considerando 3 mercados possíveis, né? Então o mercado da terra resistente, base otimizado, e para cada um dos mercados a gente tem os arranjos, né, que foram selecionados, sendo o A1, que a gente convencionou como arranjo centralizado, o A2, o A3 e o A4, os arranjos selecionados pelo usuário, né? E aí dentro de cada um desses arranjos é feita a análise dos subarranjos, né? No caso centralizado, seria uma pasta só, mas, por exemplo, no caso do arranjo A3 aqui, são 2 subarranjos, né? E para esses 2 subarranjos, a gente tem mais uma estrutura que seria uma análise da ferramenta de cada uma das rotas e a ferramenta de análise multicritério da ONU, que é a ferramenta que a gente chamou de ferramenta 2 aqui. Então, para cada subarranjo, a gente gera um conjunto aqui de 6 planilhas do Excel, que depois retroalimentam a nossa ferramenta principal. Então, de novo aqui, né, se a gente estivesse fazendo isso de maneira manual, o trabalho, de novo, seria gigantesco. Por isso que a gente fez essa automatização, né, essa interface para o usuário. Então, aqui a gente passa por todas as variáveis que a gente tem que imputar ali no passo 4. Não sei se o Alain quer pontuar alguma específica aqui, desculpa, mas a gente tem aqui a questão do mercado base e o mercado otimizado. Então você consegue parametrizar valores diferentes, obviamente, para cada um dos mercados, de acordo com as variáveis que você tem aqui no passo 4 para serem preenchidas. Indo em frente, tem o resto aqui das opções que a gente também tem para o passo 4. Opa, desculpa. Então, aqui a gente está falando de autoconsumo, utilidade pública, quantidade de veículos, quilometragem, enfim, vários atributos que, de novo, precisam ser levantados lá no pré-work da ferramenta. E aí, chegando no passo 5, a gente já vai mais para o resultado final, né, onde a gente concentra todas as informações que a gente colheu durante a simulação para serem mostradas para o usuário, né? Então, a gente tem o passo 5, é uma aba onde você consegue ver várias coisas. De novo, você tem um review, né, uma visualização dos arranjos que você selecionou, né? Então, você consegue clicar aqui e ver qual o arranjo e como eles são ordenados, não, como eles são dispostos, né, quais são as cidades que estão nele. A mesma visualização que você tinha lá depois que o algoritmo terminou. Então, é só para ficar mais fácil de visualizar, porque o usuário consegue navegar entre essas abas aqui. E você consegue fazer uma análise, né, por rota tecnológica. Então, o subarranjo 1, aí, de novo, o mercado 1 aqui é o mercado base, né, a gente tem uma legenda aqui embaixo para facilitar a visualização e o entendimento. Então, a gente consegue visualizar que, né, nesse caso aqui, ele selecionou a rota 1 como a melhor, no subarranjo 2 selecionou a rota 4, RT4, e aqui você tem o consolidado, né, para esse arranjo e para esse mercado, né? Então a gente consegue visualizar também. Você também tem uma visão um pouco mais visual aqui, mais gráfica, né, da coisa que a gente está falando. Tem a opção de selecionar os mercados, subarranjos, e conforme você vai mudando aqui os valores, obviamente esses valores que estão nessas caixinhas vão sendo alterados, então você consegue ter uma maneira
visual aqui para analisar o resultado final que foi gerado. Eu também tenho alguns gráficos, né, que são mostrados, alguns gráficos pré-estipulados que a gente deixou construídos, né, para que eles sejam mostrados aqui na ferramenta. Aqui é um outro exemplo de gráfico, né, que a gente tem vários gráficos pré-definidos. Aqui tem uma lista de mais de 15 gráficos que você pode selecionar para fazer comparativos, né? Então, e esses gráficos podem ser exportados depois, eu vou mostrar na sequência. E por fim, a gente tem uma análise, né, da proposta de valor da rota tecnológica, né, com algumas bridges aqui, que é para facilitar um pouco mais o visual, né, quais são os ganhos indiretos, a desonerização da gestão pública, eficiência de valorização, algumas coisas que o Alain já comentou na parte mais teórica. Agora a gente está conseguindo ver um pouco mais na parte visual, né, como é feita a conta, e também os gráficos também, de novo, eles podem ser exportados. Então aqui é um consolidado, né, do que a simulação gerou, e de todos os arranjos. Você pode ir navegando entre eles, entre os mercados, e conseguir fazer um comparativo, né? Então aqui a gente tem os comparativos entre os arranjos, e aqui a gente tem o mercado, né? Se a gente mudar o mercado para o mercado otimizado, por exemplo, os valores mudam dinamicamente. Então é uma aba para o usuário conseguir ter alguma interação com a ferramenta de forma visual para avaliar de fato os resultados. Não adianta a gente colher os resultados, né, simular e não conseguir mostrar isso de maneira simples, né, para o usuário conseguir de fato ter uma análise, né. E por fim a gente tem um relatório, né, que é exportado. Ele de fato gera para você um PDF com um relatório, né, de todos dos arranjos que você selecionou, né, e com todos esses números, esses gráficos. Então você tem uma mini apresentação, barra relatório pronto, né, para cada um desses arranjos que foram selecionados.